Busque a palavra para confirmar. E se Deus confirmar na palavra, você pode casar. É o que muitos no meio evangélico passam na hora de escolher alguém com quem eles vão passar o resto da vida deles. Da mesma forma que para alguns casais a confirmação foi maravilhosa e foi absurda de fantástica, e hoje eles vivem uma vida completamente feliz. Também temos aquela fração de casais que confirmaram seus casamentos em inúmeras palavras e de qualquer forma o casamento acabou. E aí vem uma grande dúvida na minha cabeça e eu acho que na sua cabeça também. Deus confirma alguma coisa que não vai dar certo? Só que ao mesmo tempo que eu pensava sobre isso, eu imaginava o quão estranho era pensar sobre isso. Depois que eu mudei minha percepção de Deus, analisando as histórias bíblicas e evidências e fatos ao meu redor, eu entendi o meu lugar como homem, o meu lugar como homem. Eu entendi que Deus não tem qualquer tipo de necessidade de me provar nada ou de fazer nada por mim. E que o simples fato de termos Ele ao nosso lado já é super, hiper, mega, master, fantástico. Já é sensacional e por isso se chama graça, porque de graça é impossível pagar isso. E agora você vai entender como que eu vou conectar isso com o casamento. Presta atenção. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, você já deixar seu like e participar ativamente do canal. Pode comentar. Esse é um canal aberto de opinião, onde a gente conversa sobre temas bíblicos e expõe pensamentos. Eu espero que esse canal seja utilizado para espalhar a mensagem de Deus. A dúvida que cresceu então dentro de mim é: Deus então confirma casamentos que dão errado? Mas é que nem eu falei, eu estava cego, porque eu acreditava fielmente em algo que nunca, e eu vou repetir, nunca foi falado na Bíblia. Pera aí, Matheus, você está falando então que confirmação de Deus para casamento não é bíblico? Exato. Não é. Porque a confirmação de Deus é ensinada nas igrejas pentecostais como dada do púlpito. Então alguém prega de um púlpito e faz uma confirmação, ou algum sinal, alguma revelação, e nessa revelação você tem ali sua confirmação. Às vezes você pede: "Ah, Senhor, para confirmar eu quero que chame o hino 247 e quero que chame e fale a palavra Salmos 23". E aí isso pode ser um sinal de confirmação para você. E aí você pega aquilo como uma confirmação total de que Deus permitiu esse casamento. E tem casos de pessoas que pediram sinais e confirmações uma seguida da outra, sem gostar do companheiro, sem verdadeiramente amar a pessoa com quem eles iam casar. E aí eles casaram, tiveram uma vida, tiveram filhos, inclusive, viraram membros de igreja fiéis e devotos, e no final não foram felizes a ponto de não continuarem com a relação conjugal. Por quê? Porque eles não se amavam. E por mais absurdo que isso seja de falar, cara, é muito complexo. Mas as pessoas então pedem confirmações através da palavra de púlpito, através de profecias em roda de oração e sinais. São o mais comum de se fazer, principalmente na minha igreja, tá? Eu não falo só por observação, eu não falo só por convivência, eu também falo por experiência. Que isso não só dá errado, como isso tá errado. Se eu sou cristão e eu creio no que a Bíblia ensina, então eu creio que Deus não tem que fazer as escolhas por mim na minha vida aqui. Ah, mas então o que significa buscar a palavra? Eu vou explicar isso em outro vídeo. Você vai ter que esperar. Então pode se inscrever aqui e acompanhar a gente que eu vou falar sobre isso futuramente. Estou levantando, pesquisando na Bíblia para poder gravar um vídeo. Mas assim, já adiantando para vocês, se vocês quiserem ler um pouquinho mais a respeito disso, procurem em Josué 1:8, Salmo 119, 2 Timóteo 3, Atos 17 e Hebreus 4. Ali a gente tem várias evidências do que significa buscar a palavra de Deus, tá bom? Mas então, Mateus, o casamento não é algo divino? O casamento é, na verdade, uma instrução divina. Deus, ele dá realmente um valor espiritual pro casamento. Isso é verdade. Não tô falando que não tem essa questão divina sobre o casamento. Só que Deus sempre ressaltou a importância do homem e da mulher formarem uma família, mas nunca deu instruções de como escolher ou como consultá-lo para ter certeza se vai dar certo ou se vai dar errado. Essa é uma questão que tem destruído muitas famílias por conta de pressão de púlpito, ou seja, uma pressão de uma palavra. Os casais vão, casam e acabam se perdendo no caminho e culpando Deus pelos seus casamentos infelizes e pela sua vida fora da curva. Eles se comparam com pessoas que nunca foram sinceras no que dizem e vivem uma vida completamente fantasiosa, cheia de inseguranças e incertezas, mas escondendo porque é mais prático dizer que é temente a Deus e que Deus prepara todas as coisas para você, é só você pedir para Ele. A verdade é que cegamente a gente procura retirar a responsabilidade de nós e colocar sobre os ombros de Deus. Se as coisas derem errado, ué, foi Deus que confirmou. Mas de todas as referências bíblicas de casamentos dos personagens bíblicos, o único que aparenta ser, eu vou repetir, aparenta ser uma escolha divina, é de Isaac e de Rebeca. E por que eu falo que aparenta? Porque a decisão de escolha
da esposa para o filho não veio de Deus, veio de Abraão. Abraão pediu para que buscasse uma esposa para o filho dele. E esse servo, na dúvida, na incerteza, no temor de escolher uma esposa errada, orou e pediu um sinal para Deus. E entender isso não tira a importância do casamento, pessoal. Não tira. Saber que essa relação de confirmação de casamento não é bíblico não tira a importância do casamento, jamais. Ele só desenha a responsabilidade do seu casamento não para Deus, mas para você. É importante escolher com cautela com quem você vai casar, não se apegando a confirmações divinas ou sinais fantásticos para poder escolher ou determinar. Porque por mais que nós gostemos de ver Deus abrindo o mar, descendo fogo do céu, fazendo grandes obras, o Senhor age mais no silêncio do que no barulho. Ele age nas pequenas coisas, nos sentimentos, nos momentos de paz e na consolação interna da alma. Como fica claro no livro de Jó, Deus não é limitado às nossas provisões ou nossas decisões humanas para operar milagres e obras na terra. E às vezes, como nós somos falhos, derrubamos nossos medos e inseguranças nos braços de Deus, de forma tal que ele resolva tudo para nós. E nós aproveitemos apenas os deleites da vida. Portanto, Deus, ele não é o seu adivinho, ele não é o seu cartomante que vai decidir se você faz isso ou se você faz aquilo, faça assim ou faça assado. Deus, ele é só o seu Senhor. Você serve a ele e ele não te serve. E se você entende essa relação, você consegue compreender a paz que isso traz. Isso não traz confusão, isso traz paz. Você compreende que Deus, ele não é seu servo, mas na verdade ele é o seu proprietário, ele é aquele que conduz a vida, a sua vida, à luz das coisas à sua volta. Você para de buscar sempre respostas fantasiosas ou fantásticas para os seus problemas pessoais e começa a adorá-lo como Deus, a amá-lo como Deus, de fato como ele deve ser amado. Se você está procurando um bom caminho no púlpito, você está procurando no lugar errado. Se você está procurando um bom caminho no seu pastor, é a pessoa errada. Se você está procurando um bom caminho dentro da sua igreja, é o lugar errado. Parece loucura. Mas todos os crentes que serviam a Deus na igreja do Jim Jones procuravam conforto de suas ações nas palavras de púlpito. Ouviram essas palavras e foram direcionadas para o ódio. E todos eles se suicidaram por conta de palavras de púlpito, de consolação e conforto que vinha de lá. Quando os cristãos foram assassinos, na época das cruzadas, os púlpitos envenenaram seus ouvidos e seus corações contra os outros povos que eram ditos pagãos. Então, a confirmação de Deus nem sempre vem de um púlpito. Às vezes vem do coração, de dentro de ti. Porque você tem que alcançar uma intimidade com Deus. Você tem que buscar um contato com Deus para que Ele conduza a sua vida. Mas que você tome suas escolhas à luz do que Deus já te ensinou. E isso sim é muito mais bonito. O seu pai não vai pegar na sua mão o resto da sua vida e vai dizer o que você tem que fazer pro resto da sua vida. E se você faz isso com seu pai sendo inteligente, ele vai detestar que você faça isso com ele. Porque ele está pensando, eu estou criando um escravo e não um filho. Será que a confirmação de Deus em púlpitos e profecias são tão perigosas assim? E buscar qualquer coisa que não seja vida em Cristo é só o início para você perder algo muito mais importante do que a sua felicidade. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês possam ter encontrado alguma resposta aqui, mesmo que não do jeito que vocês gostariam, eu acho. Se vocês discordam de mim, vocês são livres para discordar. Todos nós somos livres para pensar como nós queremos. E eu acredito que sim, a palavra de Deus ela é perfeita em todos os quesitos. Ela é perfeita, santa e tudo tem que ser edificado pela palavra de Deus. E a palavra dos homens deve ser considerada mentira quando comparada com a palavra de Deus. Deus abençoe por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Falou e até amanhã.